Muito bem, então hoje nós vamos continuar a nossa aula de convecção. Nós já vimos na última aula uma parte mais conceitual da convecção e agora nós vamos resolver os exercícios da nossa apostila, certo? Corrigir os exercícios que estão na nossa apostila. Apenas para relembrar de tudo aquilo que a gente já estudou sobre convecção, nós temos 3 tópicos-chave para lembrarmos da convecção. Primeiro de tudo é o material fluido, certo? Material fluido significa que a convecção ela necessita de um meio material para acontecer e esse meio material tem que ser ou líquido ou gasoso, certo? O material tem que ser ou um líquido ou um gás. Então ele precisa de um material fluido para acontecer, um meio material fluido. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o movimento de massas, ou seja, as partículas aquecidas, quentes de uma parte se movem até uma parte mais fria e aí liberam o calor. Então o transporte é feito pelo movimento de partículas, movimento de massas. E esse movimento de massas cria aquilo que a gente chama de corrente de convecção, que é esse ciclo de que o está quente sobe, libera calor e o que estava frio aqui em cima desceu e esquentou, subiu, liberou calor, esfriou, desceu e vai formando esse ciclo, corrente de convecção. Então são esses 3 pontos para lembrarmos. A meio material fluido, líquidos ou gases, o movimento de massas, né, são as partículas que levam o calor de uma região para outra, movimento de massas e corrente de convecção. Essas 3 coisas são essenciais para lembrarmos da convecção, ok? Então vamos relembrar alguns tópicos. Nós vimos que a convecção ela vai explicar essa aparência do Sol, né, de regiões claras e escuras, ou seja, vai explicar os grânulos solares, essa é, aparência granulada, essa aparência cheia de pelotinhas aqui do Sol, ela é explicada justamente pela convecção, porque as últimas camadas do Sol, ela tem nas últimas camadas do Sol nós temos uma zona convectiva, ou seja, uma região onde acontece a convecção, que nós temos toda aquela corrente de convecção que vai gerar esses grânulos solares, ok? Nós vimos também que está presente na geladeira, no ar-condicionado, no aquecedor, mas em outros lugares muito interessantes, como por exemplo no movimento das placas tectônicas. Isso é muito interessante. Acontece a convecção aqui no manto, o que forma o movimento, o que gera o movimento das placas tectônicas, a deriva continental e tudo mais. Nós vimos também um exemplo bastante interessante da natureza, que a natureza nos dá, dos pássaros que tomam carona justamente nas correntes de convecção ascendentes, para que eles não se cansem batendo as asas para chegar numa altura grande o suficiente. Então eles pegam carona, né, com as correntes que sobem, as correntes de convecção. Ok? Então nosso primeiro exercício diz o seguinte: Francisca sempre quis ter um aparelho de ar-condicionado em sua sala de estar e reservou um lugar na parede exclusivo para o aparelho próximo ao chão. Olha só, ela está colocando o aparelho próximo do chão. Após algumas pesquisas, ela descobriu que a instalação do aparelho precisa seguir alguns critérios, como por exemplo a posição na parte superior da parede. Então ela descobriu que na verdade tinha que colocar em cima. Coitado, furou a parede toda. Conhecendo os conceitos de convecção do ar, como Francisca pode explicar o motivo de instalar o aparelho de ar-condicionado no alto da parede? Ora, sabemos que o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, por que ela tem que colocar o ar-condicionado em cima, na parte de cima? Porque o ar-condicionado vai jogar ar gelado dentro do cômodo. Esse ar gelado, porque está frio, ele desce. Quando ele desce, enquanto ele desce, ele vai resfriando todo o ambiente e enquanto ele resfria o ambiente, o ar, esse ar está esquentando à medida que vai esfriando o ambiente. Então ele ganha, aumenta a temperatura, fica quente, se ele fica quente, sobe. E aí a gente
consegue fazer a corrente de convecção circular na sala, e com isso obtemos o resfriamento, né, do cômodo. Se ela coloca o aparelho embaixo de ar-condicionado, você não vai conseguir fazer essa corrente de convecção. Por quê? Porque o ar frio fica embaixo, ele não sobe, certo? Ele fica embaixo. Então você não cria corrente de convecção que vai resfriar ali o ambiente da sala. Então por isso que, olha só, o ar-condicionado tem que ficar aqui para justamente fazer girar aqui a corrente de convecção. Exercício 2. Para esfriar um barril de suco mais facilmente, devemos colocar o gelo A. na parte de cima do barril, B. na parte de baixo do barril, C. no meio, ou D. mergulhá-lo totalmente no gelo. Aliás, aqui deveria se mergulhar totalmente no barril, né? Na água. Então o gelo tem que estar aqui em cima, tem que estar no meio, tem que estar aqui embaixo. Como é que tem que ser, certo? Ora, vamos pensar. Aqui nós temos um meio fluido. Por quê? Porque é um líquido. Os líquidos, as partículas dos líquidos, elas não estão fixas, paradas, como acontece no sólido. Na verdade, elas estão bem fluidas, elas conseguem ter uma liberdade de sair por aí. E a gente quer resfriar esse barril, esse conteúdo, né? Na verdade, o conteúdo que está dentro do barril, naturalmente. Então vamos pensar. Se eu colocar o gelo aqui embaixo, eu não vou conseguir fazer corrente de convecção aqui dentro. Por quê? Porque o que está frio fica embaixo, o que está quente fica em cima, certo? Se está quente tende a subir, se está frio tende a descer. Mas o gelado já está embaixo. Então eu não vou criar uma corrente de convecção aqui em cima. Se eu colocar no meio, eu vou criar uma corrente de convecção apenas aqui embaixo, na parte de baixo. E se eu colocar o gelo aqui em cima, eu vou conseguir criar uma corrente de convecção que dura que se estende por todo o barril, por todo esse comprimento, essa altura do barril. Se estenderá a corrente de convecção. Portanto, eu devo colocar o gelo na parte superior do barril, porque assim esse líquido mais frio aqui, porque está frio, desce, e o que está aqui embaixo está mais quente, vai subir. No que o mais quente sobe, ele vai acabar se resfriando em contato com o gelo, desce, e o quente sobe, e assim vai. E nós criamos aqui então uma corrente de convecção. Isso vai acontecendo e vai resfriando naturalmente o barril, certo? Aliás, resfriando naturalmente o suco que está aqui dentro do barril. Então tem que ser na parte de cima do barril, porque dessa forma a gente consegue criar uma corrente de convecção aqui dentro, ok? Veja esse exemplo, tem os três requisitos básicos, né, da convecção. É um meio material fluido, porque é água, certo? Aliás, é suco, né? É um líquido. Tem também movimento de massas, né? As partículas do suco que sobe e desce, criando a corrente de convecção. Então você tem movimento de partículas ali, e é esse movimento de partículas que vai levar o calor de um lugar para o outro, ou então retirar o calor, por exemplo, no caso porque nós estamos colocando gelo. E, na verdade, você pode pensar que o calor está saindo da região mais quente do barril na parte de baixo, levando esse calor para o gelo, né? E também o último tópico é que existe a corrente de convecção ali dentro do barril. Esses três tópicos essenciais da convecção. Exercício 3. Marca a alternativa correta a respeito do fenômeno da convecção. A convecção é caracterizada pela passagem de calor de molécula a molécula de um material. Isso é falso. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo é igual nessa animação aqui. O líquido, né?
o gás ou o líquido quente sobe e o que está frio aqui em cima desce. E aí a gente cria essa corrente de convecção. Na condução, nós não temos o movimento de partículas. Uma transfere a vibração para a outra, mas elas não saem do lugar. Aqui as partículas saem do lugar. Então, essa situação onde a passagem de calor se dá de molécula para molécula de material é quando uma transfere para outra, sem sair do lugar. É o caso da condução térmica e não da convecção, porque na convecção as partículas saem do lugar. B. Esse fenômeno é caracterizado pelo calor através do movimento de massas. Está certo. É o movimento de massas das partículas, né, que acaba fazendo o transporte de calor. São as partículas que levam o calor, né? C. A convecção pode ser definida como o transporte de luz. Não, luz nós estamos falando de radiação, certo? E não de convecção. A convecção ocorre em qualquer tipo de material. Também não está certo. Lembre que nós precisamos de líquidos ou gases, ok? Então, a letra B. Esse fenômeno é caracterizado pelo transporte de calor através do movimento de massas. 4. A convecção só acontece em fluidos, ou seja, o material em um meio material que seja A. Líquido ou gasoso, B. Sólido ou gasoso, C. Líquido ou sólido, D. A convecção não necessita de um meio material. É lógico que a última é falsa, porque nós precisamos de um meio material para acontecer, porque nós precisamos de movimento de massas, corrente de convecção. Se não tiver um movimento de partículas, a gente não cria corrente de convecção, certo? Então a D já descarta de cara. A D se refere à radiação e não à convecção. Então, vamos pensar, que tipo de material permite o movimento de partículas? O sólido não pode ser, porque no sólido as partículas estão presas, rígidas, ligadas umas às outras rigidamente. Então, o que nos sobra é os fluidos, né, que são os líquidos e os gases, onde as partículas estão livres para fazer o movimento que elas quiserem. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Os meios fluidos, né, que é o meio material onde acontece a convecção, são líquidos e gases. Ok? 5. Devido ao forte calor em Manaus, é comum a instalação de aparelhos de ar-condicionado, principalmente em locais públicos fechados. O ar resfriado por esses aparelhos troca calor com o ambiente interno, principalmente por. Então, nós temos a instalação de aparelhos de ar-condicionado em locais públicos fechados. O ar resfriado por esses aparelhos troca calor com o ambiente interno, certo? Principalmente por. Então, ele está perguntando do ar frio que está sendo colocado dentro da sala para resfriar o ambiente. Então, o que vai acontecer? Ar frio na região de cima vai descer e vai gerar as correntes de convecção. Então, o que vai acontecer? Esse resfriamento, convecção, e esse necessita de um meio material para realizar-se. B. Irradiação, e esse processo não ocorre nos meios materiais e no vácuo. C. Condução, e esse processo depende da umidade do ar, que é um meio material. E D. Convecção, e esse processo acontece apenas no vácuo. Bom, convecção não acontece no vácuo. Ele precisa de um meio material que precisa permitir a mobilidade das partículas, ou seja, ser um líquido ou um gás, certo? Condução não é, porque nós vimos que quando se trata de ar-condicionado nós temos as correntes de convecção. Então não é condução, porque a condução, além de acontecer em sólidos, ela não se dá com corrente de convecção. E radiação, tampouco, porque é por luz. E nós aqui estamos falando da convecção. E esse processo necessita de um meio material para realizar-se. Ok? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Ok? Então, essa foi a correção dos nossos exercícios. Lembre desses 3 pontos, né? Para a convecção, você precisa de um meio que seja líquido ou gasoso, quer dizer, um meio fluido, um material fluido.
você precisa de mobilidade das partículas, você precisa de movimento de massas, as partículas do material é que levam o calor consigo. Lembre disso. As partículas que levam o calor consigo, saindo de um lugar e indo para o outro, nesse movimento de massas. E com isso a gente cria as chamadas correntes de convecção. Ok? Esses 3 pontos são essenciais para entender bem a convecção térmica. Corrijam exercícios de vocês, vejam o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Se quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, podem estar entrando em contato. Então, espero que vocês tenham entendido esses exercícios. Não se esqueçam de fazer atividade complementar, ok? Que tem data de entrega. Então, deem uma olhada lá no nosso cronograma, façam a atividade complementar, não deixe passar a data, não perca o prazo. Entre em contato se tiver qualquer dúvida, que estarei disposto a esclarecê-lo. E tenham todos, então, bons estudos.